Doutor, por favor, diz que tem algo que eu possa fazer pelo meu filho. Foi assim que começou a jornada de 8 anos do empresário Ottavio Moreira, desesperado para dar ao pequeno Samuel algo que ele nunca teve o som do mundo. Desde que nasceu, o menino era completamente surdo. Ottavio, dono de empresas, fazendas e apartamentos pelo país inteiro, gastou fortunas viajando entre São Paulo, Rio, Brasília, Zurique e Tiquio. A cada consulta, a mesma resposta fria e reversvel. Seu filho nunca vai ouvir. Mas Ottavio não conseguia aceitar. Ele tinha perdido essa esposa Carolina no parto, e Samuel era tudo o que restara dela. Ele precisava acreditar que ainda havia esperança. Foi assim que, numa mãe nublada, entrou na Manso dos Moreira, no interior de Minas, a mulher que mudaria tudo, Vítria Almeida, 27 anos, recém-contratada como faxineira. Nada de diploma, nada de especializais. Essa uma moa simples tentando pagar as contas do asilo onde sua avê vivia. A casa era enorme, mas triste. Silenciosa demais. E no meio daquele silêncio pesado, Samuel, 8 anos, vivia isolado, arrumando seus carrinhos em linha perfeita, tocando o ouvido direito sempre que algo o incomodava. Vítria percebeu o detalhe que nenhum médico, nenhum especialista, nenhum milhão-rio tinha visto. Um incomodo repetido, um gesto pequeno, um vinco de dor no rosto do menino. E sem saber naquele instante, ela enxergou mais do que todos os exames que custaram milhas. Ela não imaginava, porém, que aquele simples olhar atento colocaria sua vida inteira em risco e abriria a porta para o impossível acontecer dentro daquela casa silenciosa. Os primeiros dias de Vítria na Manso foram de puro estranhamento. No pelo luxo mermor, por todo lado, jardim que parecia pintura, janelas enormes, mas pelo silêncio. Um silêncio pesado, desconfortável, quase triste. Ninguém ria. Ninguém conversava alto. Os funcionários andavam como sombras pelos corredores, sempre olhando por cima do ombro, como se tivessem medo de incomodar o ar. E ali, sempre no mesmo lugar, estava Samuel. 8 anos, franzino, sentado no primeiro degrau da escada, alinhando seus carrinhos com uma paciência quase adulta. Ele não ouvia nada, mas parecia sentir tudo. Às vezes, quando algum chegava perto demais, ele apertava a mão no ouvido direito, como se algo cutucasse por dentro, como se a própria cabeça quisesse implodir. Ninguém reparava, ou talvez Jota tivessem desistido de reparar. Vítria não. No terceiro dia, ela passou com o espanador pelo corredor e viu o menino tentando encaixar a asa de um avião de brinquedo. Frustrado, respiral, acelerada, o rosto vermelhinho. Antes que percebesse, seus PSJ a tinham levado até ele. Ajoelhou, pegou a peia, encaixou com cuidado. Um simples clique. Samuel levantou os olhos devagar, como quem não esperava ser ajudado por ninguém. Foi ali que Vítria viu a sólido de um menino que vivia cercado de riqueza, mas completamente abandonado no silêncio. Ele não sorriu, mas mexeu os dedos num gesto tímido, quase escondido. Uma tentativa de agradecimento. Aquilo acertou Vítria no peito com fora. No dia seguinte, ela deixou um passarinho de papel no degrau onde ele sempre ficava. Não esperou para ver a real. Era-se um carinho, um jeito de dizer eu te vejo. Na manhã seguinte, o papel tinha sumido. No lugar, um bilhetinho tosco, letras tortas, obrigado. Vítria segurou aquele papel com fora. Fazia anos que ninguém dizia obrigada para ela de verdade. Mas alegria demais nunca durava naquela casa. Mais tarde, enquanto guardava Lênis no quartinho de Sérvio, a governanta Dona Elisa Rigida, olhar de al, entrou e fechou a porta atrás de si. Eu vi você com um menino. Vítria gelou. Dona Elisa, eu sei, voc, se desobedeceu ordem. A voz cortante. Funcionário aqui no cria lau, no conversa, no brinca. O seu trabalho limpar, é isso. Vítria engoliu seco. Eles uma criana, ele o filho do patro. E o patro não quer ninguém se metendo. Quem tentou antes mandou embora na hora. O aviso no era ameaça, era centena. Naquela noite, Vítrias deitou no quarto pequeno dos fundos da Manso,
o bilhete de Samuel escondido debaixo do travesseiro. Tentou dormir, mas o pensamento não deixava como podia um menino tão pequeno carregar tanta dor e ninguém enxergar. Ela não queria problemas. Precisava desesperadamente do emprego. A AV dependia daquele dinheiro. Mas cada vez que fechava os olhos, lembrava do menino apertando o ouvido, se contorcendo de dor, e ninguém fazendo nada. Vítria passou a madrugada em claro com uma pergunta martelando no peito. Se ninguém mais ia olhar por ele, ser que Deus estava pedindo que ela olhasse, nos dias que seguiram, Vítria tentou obedecer, tentou manter distância, tentou fingir que não via o menino encolhendo de dor sempre que tocava o ouvido direito. Mas havia coisas que o coral não deixa passar, especialmente quando a gente reconhece no outro uma ferida que Joto viu antes. Ela enxergava Samuel de longe, sentado sempre no mesmo lugar, brincando sozinho, mas sem jamais relaxar. Os ombros tensos, o semblante frio demais para uma criança da idade dele. De vez em quando ele parava, tudo apertava o ouvido com fora e dava um pequeno estremecimento. Um gesto arrepiado, quase imperceptível, mas real. E aquilo atormentava Vítria, porque ela Jotate tinha visto exatamente o mesmo olhar anos antes no primo Marquinhos, que ficou praticamente surdo por causa de uma obstrua profunda no ouvido que nenhum médico viu. Esse um profissional humilde, num posto de SAD simples, salvou o garoto. E se fosse aquilo de novo? E se ninguém nunca tivesse olhado direito? E se o menino estivesse sofrendo há anos por algo que podia ser resolvido? O peso dessa possibilidade começou a consumir Vítria por dentro. Numa tarde chuvosa, ela estava passando pano no corredor quando ouviu um barulho seco quase imperceptível para qualquer um, mas suficiente para fazê-la olhar. Samuel estava sentado no banco perto do jardim, o rosto contrado às mãos, apertando o ouvido como se estivesse ardendo por dentro. E lágrimas escorriam silenciosas. Vítria sentiu o choro sumir. Sem pensar, correu até ele e se ajoelhou na frente do menino. Samuel, olha para mim. Ele ergueu os olhos, desesperados, pequenos tremores passando pelo rosto. Aquilo nu era incômodo. Era dor. Com cuidado, Vítria sinalizou com as mãos, usando os poucos gestos que eles criaram juntos. Posso ver. Samuel hesitou, então assentiu. Quando ela inclinou o rostinho dele em direção à luz, viu. Ele, dentro bem fundo, havia algo escuro compacto se acumulando no interior do ouvido. Algo que não deveria estar ali. Algo que ninguém tinha percebido, ou pior, que tinham escolhido ignorar. Vítria recuou por um instante, o coral batendo tão forte que parecia que ia explodir. A voz da governanta ecoou na cabeça dela. Não se meta. Não tente arrumar o que não tem conserto. Mas ela sabia. Sabia que ali havia mais do que um diagnóstico errado. Havia abandono. Havia descaso. Havia um menino que nunca foi realmente visto. Vítria ficou ali com ele até a dor diminuir, passando amor nas costas dele, enquanto ele respirava devagar. E naquela noite, sozinha, no quartinho dos fundos com as mãos ainda trêmulas, ela entendeu que não teria paz enquanto fingisse que nada tinha visto. A pergunta que ela evitou por dias finalmente se tornou impossível de ignorar. Se Deus colocou aquilo diante dela, ser que era porque ninguém mais teria coragem de agir. A noite caiu pesada naquela manso imensa, mas Vítria não conseguiu dormir. Virava de um lado para o outro no colcho fino, sentindo o coral pulsar, como um tambor dentro do peito. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do menino contorcido de dor, os elbios tremendo, a mozinha apertando o ouvido. Era impossível ignorar. De madrugada levantou, bebeu um copo de gua e ficou parada diante da janela, olhando o jardim escuro. Pensou na Avi deitada em um leito simples no interior de Minas, dependendo daquele sal-rio para continuar recebendo cuidados. Pensou nos boletos atrasados, nas ameaças de transferência para um asilo pelico. Pensou em tudo que poderia perder se fizesse algo errado. Mas pensou também em Marquinhos, o primo que quase perdeu a áudio por completo, porque ninguém acreditava que havia algo psico bloqueando o ouvido dele. Quando uma profissional humilde de um postinho de SAD foi ato fim que descobriram. Uma pequena interveno simples,
mudou tudo. E se sussurrou Vítria para si mesma. Aquela dívida latejante deixava claro que ela sabia a resposta, mas tinha medo de admiti-la. Na manhã seguinte, Vítria desceu para iniciar o turno. Tentou agir normalmente, mas seus olhos procuravam Samuel sem parar. Ele estava no mesmo lugar de sempre, sentado no chão, construindo uma pista de carrinhos, mas havia algo diferente. Seus movimentos estavam mais lentos, como se cada inclinal da cabeça trouxesse uma pontada de dor. Quando ele ergueu a mão e tocou o ouvido direito de novo com fora, quase num reflexo de desespero, Vítria sentiu o corpo inteiro tremer. "Bom dia, Vítria", disse Dona Elisa à governanta surgindo atrás dela. A jovem fingiu normalidade. "Bom dia, senhora. Lembre-se do que conversamos. Mantenha distância." Vítria apenas assentiu. Mas seu olhar estava em Samuel do outro lado do salo, encolhido sem fazer nenhum som, mesmo chorando. O resto do dia passou arrastado. Vítria limpava, passava pano, recolhia roupas, mas a mente estava longe. Em cada canto da casa, ela via o menino. Em cada lembrana, vinha aquela imagem terrível da obstrua escura dentro do ouvido dele. Quando o turno terminou, antes de ir para o quartinho, ela passou novamente pelo corredor onde ele costumava ficar. Samuel estava sentado com o queixo apoiado nos joelhos, olhando fixo para o chão. Sem condes de disfarar mais, Vítria parou ali mesmo, ajoelhada, a poucos metros, observando com o coral apertado. O menino levantou o olhar, reconheceu sua presença, e devagar, levantou as duas mãos com um gesto que os dois conheciam: medo. Vítria sentiu os olhos arderem. Como reagir a isso? Como virar as costas? Como dormir? Sabendo que aquele gesto silencioso poderia ser um pedido de ajuda que ninguém mais escutaria. Naquela noite trancada em seu pequeno quarto, Vítria abriu sua Bíblia. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia manter o livro aberto. "Meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça?", sussurrou com um fio de voz. Nenhuma resposta veio. Nenhum sinal. Nenhuma palavra sagrada caiu do cu. Mas dentro do peito, a dor por aquele menino falava mais alto que o medo. Ela lembrou das palavras da ave: quando Deus quer usar algum, Ele não escolhe quem tem diploma. Ele escolhe quem tem coragem. Vítria fechou o livro devagar, respirou fundo e entendeu. Não era mais uma questão de emprego. Era sobre uma criança que ninguém enxergava. Era sobre no repetir a estria de Marquinhos. Era sobre ser a pessoa que, se não fizesse nada, ninguém faria. A deciso se formou dentro dela como um sopro quente, firme e inegocível. Se Samuel sentisse dor de novo, se aquela obstrua voltasse a incomodar, se o destino colocasse a chance na frente dela mais uma vez, Vítria iria agir. Mesmo que isso custasse tudo. Nos 3 dias seguintes, Vítria virou uma sombra de si mesma. Trabalhava no autontico com o pano nas mãos, mas a mente rodava sem parar. Não dormia direito, comia pouco, o estômago sempre embrulhado. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Samuel curvado de dor, as lágrimas silenciosas escorrendo sem que ninguém percebesse. Ela tentava se convencer de que não era sua responsabilidade. Tentava repetir mentalmente: "Eu sou a faxineira. Não posso me meter. Não tenho direito." Mas o coral não obedecia. A governanta Dona Elisa observava tudo com seu olhar duro. "Vó que este estranha esses dias", comentou certa mãe. Vítria apenas sorriu fraco. "Descansau, senhora." Mas nem ela acreditava nisso. Naquela tarde a situação piorou. Vítria estava varrendo o corredor que dava para o jardim quando ouviu um barulho abafado, um tum fraco erpido. Um som que provavelmente ninguém mais teria notado. Instintivamente ela parou. Samuel seguiu o som com o coral acelerado. Ao virar a esquina, o viu sentado no banco de pedra, o corpo curvado para frente, as duas mãos, apertando o ouvido direito com tanta fora que os dedos estavam brancos. A respiral dele era curta e irregular, e lágrimas escorriam pelo rosto em silêncio absoluto. Vítria deixou a vassoura cair no chão. Correu até ele. "Samuel, olha para mim", pediu a voz embargada. O menino ergueu lentamente o rosto, os olhos vermelhos desesperados. Era dor. Dor real. Dor insuportável. Ela sinalizou com cuidado: "Posso ver." Ele hesitou.
Depois, num movimento lento, inclinou a cabeça para ela, respirando com dificuldade. Vítria aproximou o rosto do ouvido dele, guiando o menininho para a luz que entrava pelo jardim. E assim que viu Ellie dentro, o ar sumiu dos pulmes. A obstru agora era maior, mais escura, mais evidente. Parecia quase pulsar, como se comprimisse tudo dentro daquele canal estreito. Vítria sentiu o sangue gelar. Como os emídicos não tinham visto aquilo, como ninguém percebeu, como esse menino estava vivendo com aquela dor. Samuel apertou os olhos outra vez, o corpo inteiro tremendo. Ela segurou as duas mãos dele entre as suas. Eu te aqui, sussurrou, mesmo, sabendo que ele não podia ouvir. Mas ele sentia. Sentia pelo toque, pela expresso, pelo gesto. Vítria ficou ali por longos minutos, até o choro dele diminuir um pouco. Mas não havia paz no olhar do menino, havia medo. Medo de que aquela dor nunca fosse embora. Foi então que veio a explica mais silenciosa e mais devastadora. Ele tocou a mão dela com os dedos devagar e sinalizou algo que Vítria nunca tinha visto ele usar para nenhum confio. Aquela palavra invisível rasgou o peito dela. Vítria respirou fundo. Ali, diante daquele gesto, diante daquela dor, diante daquele menino que ninguém defendia, ela tomou a decisão que vinha adiando. Quando voltou para o quarto naquela noite, abriu o kit de primeiros socorros da Manso e tirou uma pina fina. Esterilizou, como lembrou de fazer com o primo Marquinhos, guardou dentro do avental e sentou na cama, com o coral martelando contra as costelas. Se acontecer de novo, murmurou quase sem voz. Eu vou ajudar, eu vou tentar. Deus me dê coragem. E pela primeira vez em dias conseguiu respirar fundo. Ela sabia o risco. Sabia que podia ser demitida na hora. Sabia que podia ser presa. Sabia que podia perder tudo. Mas também sabia de algo maior. Se ela não ajudasse aquele menino, ninguém mais iria. A noite seguinte parecia interminável. Vítria mal piscou. Deitada no colcho estreito, as mãos sobre o peito sentia o coral bater como se quisesse arrebentar a costela. Sabia que tinha cruzado uma linha invisível dentro de si, a linha entre algum deveria fazer algo e eu vou fazer. Ela tentou rezar, mas as palavras travavam. A imagem do rosto de Samuel contorcido de dor voltava o tempo todo. E o gesto, aquele gesto pequeno, com as mãos dizendo confio. Como ignorar aquilo? Ao amanhecer, Vítria estava exausta, mas decidida. Guardou a pina esterilizada dentro do bolso interno do avental, como quem se prepara para algo que não pode mais evitar. Suas mãos tremiam, mas havia uma clareza nova em seu olhar. Na cozinha, esbarrou com Dona Elisa, que a mediu com os olhos apertados. Vó que parece cansada, disse a governanta cruzando os braços. Se o calor... Senhora, respondeu Vítria, tentando parecer firme. Mas Elisa não se convenceu. Lembre-se do que eu disse. Nada de contato com o menino. O patrono tolera interferências. Vítria apenas assentiu, mas por dentro sentiu uma revolta silenciosa ferver. Interferências. Cuidar de uma criana. Agora era interferência. O dia seguiu arrastado. Samuel estava mais quieto que o normal, e isso dizia muito. Ele se sentou perto das janelas do salo principal, desenhando círculos repetidamente num papel, como se tentasse distrair a dor. A cada 10 minutos, a mozinha ia ao ouvido direito, apertando, pressionando, tentando afastar algo que parecia crescer ali dentro. Vítria observava de longe com o peito apertado. Ela sabia o que vinha sentia. E sentia também que Deus estava preparando o momento aquele que ela tinha pedido. Já era quase noite quando tudo aconteceu. Vítria estava dobrando Lênis no corredor quando ouviu um barulho seco seguido por um gemido abafado. Imediatamente sua pele arrepiou. Correu até a fonte do som. Samuel estava no chão, ajoelhado. O corpo encolhido, as duas mãos agarradas ao ouvido com tanta fora que parecia querer arrancar a dor dali. Suas lágrimas caíam em silêncio, mas o desespero era evidente. Vítria caiu de joelhos ao lado dele. Samuel, olha para mim. Ele levantou o rosto com dificuldade, e o que Vítria viu nos olhos dele arrancou o ar de seus pulmões pinico puro. Ela sinalizou devagar. Confia. Eu te aqui. O menino hesitou e depois fez que sim com a cabeça. Vítria respirou fundo.
Suas mãos tremiam tanto que precisou segurá-las por um segundo para estabilizar. Ela sabia que não tinha volta. Ou agia agora, ou ele continuaria enterrado em dor pelo resto da vida. Com movimentos lentos, tirou a pina do bolso. O coral batia tão alto que ela mesma conseguia sentir o pulso no pescoço. Vai dar tudo certo, murmurou mesmo, sabendo que ele não escutava ainda. Com calma, inclinou a cábia do menino em direção à luz quente do corredor. O interior do ouvido parecia ainda mais fechado, comprimido, quase gritando por ajuda. Ela aproximou a pina. Meu Deus, guia-me, sussurrou. E tocou. Samuel tremeu. Vitria parou, esperou ele respirar e então continuou. Sentiu a pina encostar em algo firme e denso. Puxou levemente. Houve resistência. Puxou de novo mais devagar com cuidado cirúrgico, suando frio. Até que finalmente soltou. Uma massa escura compacta caiu na palma de sua mão. E no instante seguinte, Samuel arregalou os olhos. Tocou o perprio ouvido. Parou, respirou. E então ouviu. Não era um milagre visível. Não era um raio divino rasgando o teto. Era apenas o pequeno som do mundo entrando pela primeira vez. Vitria, tomada pela emoção, precisou lutar para não desabar ali mesmo. E naquele corredor silencioso, prestes a mudar para sempre, ela soube o impossível. Tinha acabado de comear. O grito de Samuel rasgou o silêncio da casa num grito de dor, mas um grito real, cheio vivo. Era a primeira vez que sua voz preenchia aqueles corredores gelados. Vitria congelou. O menino levou as perprias mãos ao ouvido, respirando arrepido, os olhos enormes brilhando como se o mundo tivesse acabado de nascer diante dele. Tique, ele sussurrou apontando para o grande relógio do corredor. Vitria levou a boca. O som era frágil, arranhado, mas era som. Ele estava ouvindo. Depois de 8 anos, ele estava ouvindo. Isso mesmo, meu amor. Ela chorou sem conseguir conter o tremor na voz. O relógio. Voque, ouvindo. Samuel tocou a garganta, sentindo a vibral da perpria voz. Ficou maravilhado, como se cada sensal fosse uma descoberta. Ele levantou ainda cambaleando e olhou para a janela, para seus perprios PS, para as paredes, para tudo. Como se cada objeto agora ganhasse vida, através de barulhos que sempre existiram, mas que ele agora podia alcanar. Vitria queria abrá-lo, queria desabar de alvio, mas não teve tempo. Passos pesados vieram do fim do corredor, ripidos, furiosos. Quando ela se virou, viu o pai dele, Ótavio Duarte, parado na porta, o rosto branco completamente em choque ao enxergar a cena, o filho no chão, a pina ensanguentada na mão de Vitria, a massa escura de cera compactada cada ao lado. O que Voque fez com meu filho? Ele rugiu atravessando o corredor em passos. Vitria tentou levantar as mãos e explicar, mas ele não deixou. Empurrou-a para o lado, agarrando Samuel pelos ombros. Filho, olha para mim. Fala comigo, meu Deus, fala comigo. Samuel piscou confuso, o corpo tremendo com tantas coisas novas ao mesmo tempo. Pai, ele murmurou. Ótavio congelou. Todo o seu corpo parou como se o chão tivesse sumido. O que Voque disse, sua voz falhou. Samuel tocou seu peito, o ouvido e repetiu. Pai, eu te ouvindo. O impacto daquelas palavras atingiu Ótavio como um soco. Seus olhos encheram na hora, mas junto com a emoção veio algo ainda mais forte e pênico. Ele olhou novamente para a pina ensanguentada, para a substância escura na mão da empregada, e o choque virou medo. Um medo que tomou lugar da razão. Isso impossível. Você machucou meu filho, ele gritou para Vitria. Senhor, por favor, ela implorou. Eu ajudei. Eu tirei isso do ouvido dele. Ele estava sofrendo, estava chorando e eu... Cala a boca, Ótavio berrou, chamando pelos seguranças. Tirem ela da minha casa agora. Samuel tentou segurar o brau do pai desesperado. Não, pai, ela ajudou. Mas Ótavio estava cego. Cego de medo. Cego da possibilidade de ter quase perdido o filho. Cego da culpa que vinha crescendo havia anos. 2 seguranças agarraram Vitria pelos braus. Ela não resistiu. Essie olhou para Samuel, aquele menino que pela primeira vez conseguia chorar em voz alta. Enquanto a arrastavam pelo corredor, ela disse com os elibios sem som. Voque vai ficar bem. O choro de Samuel ecoou pela manso, alto, dolorido moa.
E aquele som, que deveria ser a coisa mais linda do mundo, atravessou o coral de Vítria como faca. Ela estava sendo arrastada para longe dele. O menino que ela tinha salvado. O menino que finalmente podia ouvir. Mas Otvio ia descobrir a verdade muito em breve. E quando isso acontecesse, todo o mundo dele, tudo o que ele acreditava, tudo o que ele confiava, desmoronaria de uma vez. Os seguranas levaram Vítria para a sala de segurana como se ela fosse uma criminosa. Ela não lutou, não gritou, apenas manteve a cábia baixa, o coral apertado pela imagem de Samuel chorando por ela pela primeira vez em voz alta. Naquela sala fria sentou-se sozinha, as mãos entrelaçadas, tremendo. Mas não por medo do que aconteceria com ela, e sim pelo menino que tinha acabado de conquistar o som, e poderia perdê-lo de novo se o pai não enxergasse a verdade. Minutos depois a porta se abriu. Não eram seguranas, era Otvio, mas aquele No era o mesmo homem que a expulsou aos gritos. O rosto dele estava devastado, cansado, como se tivesse envelhecido anos desde que saiu do corredor. Vítria percebeu que algo tinha mudado profundamente. Ele fechou a porta atrás de si, respirou fundo e a voz saiu rouca, quebrada. Vítria, eu vi o laudo. Eles sabiam. Vítria ergueu os olhos devagar. Sabiam ela, sussurrou. Otvio assentiu lágrimas, descendo sem que ele tentasse esconder. Os médicos encontraram a obstru anos atrás. Não fizeram nada. Preferiram manter meu filho doente porque eu pagava caro demais para que ele melhorasse. Ele passou as mãos no rosto em choque. Eu confiava neles. Confiava tanto que ceguei para tudo para você. Vítria não sabia o que responder. Ele se aproximou, ajoelhando-se diante dela, um gesto impensável horas antes. Me perdoa. Por favor. A voz dele falhou. Vok salvou meu filho, e eu quase destruo a única pessoa que realmente olhou por ele. As lágrimas que Vítria segurava finalmente caram. Eu fiz o que qualquer pessoa faria, ela disse baixinho. Otvio balanou a cabeça. Não, qualquer pessoa desistiria. Mas você não. Vok viu meu filho quando nem eu conseguia ver. Às vezes quem mais precisa ser notado este bem na nossa frente, silencioso, sofrendo baixinho, esperando que algum realmente enxergue. Às vezes o milagre que procuramos em pessoas importantes, em especialistas em lugares caros, este nas mãos simples de quem age com amor. Porque milagres não escolhem status, escolhem corais dispostos. E volte o que teria feito no lugar de Vítria. Deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva no canal para mais estrias que abram o coral e fazem a gente refletir sobre o que realmente importa.